CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h08, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025. Vamos começar com o tênis. Em uma de suas piores apresentações na temporada, João Fonseca, de 18 anos, atual número 52 do ranking da ATP, mais uma vez não conseguiu se encontrar nas devoluções de saque e viu o francês Terence Atmanet, número 136 do mundo, dominar o duelo e fechar a partida em 2-0, parciais de 6-3 e 6-4. Antônio Lupi, bom dia, uma boa terça-feira pra você. Antônio Lupi, essa macaca, essa tumultuada, nega véia, Lupi. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você e uma ótima terça-feira. Para quem acompanha o CBN Esportes, a Ponte anunciou ontem a saída oficial do técnico Alberto Valentim, não é mais o treinador da Alvinegra. Junto com ele, o lateral direito Maguinho e atacante Jean Dias também estão fora do Moisés Lucarelli. No período da tarde, aquela busca para saber quem seria o novo treinador, porque no comunicado anunciando a saída do Valentim, a Ponte Preta afirmou que já tinha um treinador contratado. E esse treinador é um velho conhecido do torcedor do Santos e também do Guarani. O nome de Marcelo Fernandes, que há poucos dias deixou o estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o nome mais forte para comandar a Ponte na reta final da Série C. Rapaz do céu, o futebol ele é maluco. Se você pegar pra explicar pra um cara que tá totalmente perdido, ele não vai entender. Ele não vai entender. Realmente uma coisa de maluco, uma coisa de maluco realmente o que acontece no futebol brasileiro e aqui, né, na nossa casa aqui em Campinas. Vamos de basquete. O Campinas Basquete inicia a próxima temporada com uma novidade no comando técnico. A ex-armadora Babi Honório assume o lugar de Bernardo dos Santos e será nova treinadora da equipe. Aos 40 anos, Babi encerra a carreira como atleta pela segunda vez para abraçar o desafio de liderar o projeto campineiro. Ela havia se retirado das quadras em 2021 e retornou ao time em 2023, onde atuou nas duas últimas temporadas, consolidando ainda mais sua importância dentro do clube. Campinas estreia no Campeonato Paulista, dia 16, final de semana agora, contra o Taubaté, fora de casa. Vamos para São Paulo, preparação do Santos, tem Palmeiras na Liberta, o Tricolor estreia hoje na fase oitavas de final também da Libertadores e o Corinthians, hein? Que decepção, perdeu para o Juventude em Caxias do Sul, Gabriel do Dziaki. O Corinthians perdeu novamente no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Alvinegro enfrentou o Juventude em Caxias do Sul, mas não foi páreo para o adversário e acabou sendo derrotado por 2-1. A equipe chegou a 5 jogos sem vitória no torneio nacional e segue próxima da zona de rebaixamento. Hoje o São Paulo encara o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, enquanto o Palmeiras se prepara para o duelo de quinta-feira contra o Universitário no Peru. E a Série C, 2 jogos fecharam ontem a 16ª rodada da competição. Em Sergipe, o Itabaiana venceu o CSA por 1-0 e subiu para a 15ª colocação com 18 pontos. O CSA saiu do G8 e caiu para a 9ª colocação com 21. Resultado bom para o Bugre, hein? Resultado bom para o Bugre, Antônio Lupi. E em Floripa, o Figueirense só empatou com o Maringá em 1-1. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela. E falando em Guarani, Antônio Lupi. E essa manchete que você colocou no ar é muito importante pro Guarani, porque no fechamento da rodada, o Bugre está a apenas 1 pontinho do G8 e tem uma decisão pela frente contra a equipe do ABC, lá na Frasqueira, lá no Rio Grande do Norte, na bela Natal.
que saudade de Natal. O técnico Marcelo Fernandes, não. O técnico Matheus Costa deve ter força máxima para a partida, até porque Caio Melo retorna e o zagueiro Rafael também. Eles estavam suspensos na última rodada, na vitória do Guarani em cima do Ipiranga por 2-1. E ontem, o Guarani anunciou de forma oficial a rescisão com o atacante Denis Júnior, que deixa o estádio Brinco de Ouro da Princesa com 18 jogos e 3 gols marcados. Tá aí o Guarani nesse processo de reformulação. O cenário está se encaminhando aí, quem sabe por uma classificação na Série C. O momento é legal, é um momento de recuperação do Bugre dentro da temporada. E agora pela manhã foram definidos os duelos da fase quarta de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na sede da CBF lá no Rio de Janeiro. Eis os jogos: Corinthians e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama, Fluminense, Bahia. Fábio Scheibe, além do São Paulo na Libertadores, o Fortaleza também é Brasil e recebe o Vélez Sarsfield hoje no Castelão, Fabião. Exatamente, muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Depois de 2 meses, a Libertadores está de volta, né, nas oitavas de final. Hoje esse duelo entre o Fortaleza e o Vélez Sarsfield. Fortaleza, que não vem bem no Brasileirão, está na zona de rebaixamento, mas tem esperança de classificação na Taça Libertadores da América, 7 horas da noite no Castelão, portanto, Fortaleza e Vélez Sarsfield. Além de Atlético Nacional e São Paulo, mais à noite, às 9h30, o Peñarol encara o Racing da Argentina, jogo lá em Montevidéu. Nossa, jogo tradicional também. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 991869070. 991869070. Nas carrapetas ele, meio triste com a macaca, mas está feliz com a possível chegada de Marcelo Fernandes, Valmir Bortoleto. E no streaming, a moça online é Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h15. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h17, Thaís Azevedo, bom dia. E o trânsito da nossa cidade, Thaís?
Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Senador Saraiva lentidão pela pista da direita na chegada a Benjamin Constant. No restante da via, trânsito livre. A Campos Sales tem excesso de veículos desde a rua Visconde do Rio Branco até a Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela Glicério reduz a velocidade na saída da Orozimbo Maia até a Avenida Benjamin Constant e um pouquinho mais à frente ali na chegada a Moraes Salles. A Andrade Neves tem excesso de veículos somente na saída da Estação Cultura e também na chegada ao Balão do Castelo. A Barão de Itapura tem lentidão na saída da rua Doutor Delfino Sintra. Carlão. Obrigado, Thaís. 11:18. Passe na AutoZone e encontre mais de 70 mil itens originais para seu carro ou moto e volte à rotina sem preocupações. AutoZone, cuidar é o que nos move. CBN Esportes Campinas. Horas 18 minutos, Antônio Lupe, a galera está participando, 991869070. O que o Ponte Pretano está achando, hein, desta possível chegada de Marcelo Fernandes? O torcedor bugrino confiante, os resultados de ontem ajudaram, um pontinho aí separa o Guarani do G8, Lupércio. Mas estão procurando Cristiano Salvione. Quem manda mensagem é o primo dele, o Igor. Meus amigos, tá vendo? Um dia e da eu caça. e o Igor estamos preocupados com o meu primo Cristiano Salvione. Sumiu. Ele está sumido, não fala mais nada. Desde ontem. Vai, Corinthians. Fabiano de Joaquim Egídio. A galera tá pegando no pé aqui do Cris Salvione. Bom dia, amigos da CBN, do CBN Esportes. É o Rodrigo Pulpo de Campinas. Vocês acham uma boa escolha o nome de Marcelo Fernandes como técnico da Ponte? Como está sendo veiculado na página da equipe? Mais tarde a gente fala sobre isso? Tá bom. Mas Beleza. Não deixa de ser curioso, né? Eu acho que pegou a todos de surpresa, né? Do Marcelo Fernandes, até porque há 2 semanas ele estava no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, isso faz parte, o futebol de hoje é profissional, mas não sei se estava aí no radar, pelo menos o torcedor pontepretano, o nome do Marcelo Fernandes. O Wagner de Hortolândia, é sério que Marcelo Fernandes é cotado para ser o novo técnico? Só uma pergunta, não serviu pros caras, ele é torcedor da Ponte, e vai ser pra Ponte? Wagner de Hortolândia que mandou a mensagem. Bom dia a todos, sou o Bugrino e desejo toda a sorte para o Marcelo na AAPP. Uma parcela dos torcedores da Ponte criticou o agora antigo treinador, mesmo ele fazendo um bom trabalho. Vamos ver agora, sem ele, como será o desempenho. Cadu de Campinas. Bom dia, amigos da CBN. Uma vergonha esse time do Guarani B. Se for para fazer esse papelão, é melhor nem disputar o campeonato. Pior que não dá para confiar nem na base. Só o Takahashi salva nesse time. Abraço, JP de Moraes, falando em relação à derrota do Guarani. Ontem, de virada, nos acréscimos pro São Bento. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o São Bento pegou a 4ª posição do Guarani. O Guarani pulou pra 5ª, caiu, na verdade, pra 5ª posição. E na última rodada, que acontece no sábado, o Guarani não depende apenas das próprias forças para garantir a classificação. O Guarani joga contra o Rio Branco em Americana e precisa torcer para uma derrota do São Bento em Sorocaba contra o já classificado Primavera. Então é uma situação bem difícil. Mas eu vi um pouquinho do jogo ontem, com todo respeito aos profissionais, nada contra a questão pessoal, mas é melhor ficar fora, porque não tem condição de jogar, né? O time é muito fraco. O time é muito fraco. E é gasto, né? Porque é uma competição, se eu não estiver enganado, eu acho que não tem verba da Federação Paulista. Acho que a Federação ajuda com algumas despesas, mas então é um gasto. Aí você monta uma outra equipe para disputar esse campeonato. A despesa tem. Então, né? Tem que concentrar, tem alimentação, tem transporte. Tem que acender a luz do brinco. Tudo bem que é regionalizado. Tem o staff que vai lá, que eu acho que gasta mais do que você recebe. Então, até aqui pode até se classificar, o campeonato ainda permite isso, mas a situação é difícil. O Salviano apareceu aqui, aí já mandou um recado pro primo. Esse negócio de família, eu não vou ficar entrando muito nessa seara. Opa! Não, porque senão fica muito complicado. Deixa eu mandar um abraço aqui também pros... Não dá pra ler...
7264, final do telefone, falando que ontem o Corinthians foi péssimo lá no Alfredo Jaconi, vitória justíssima no jogo contra o Juventude. Vocês viram o Nenê na entrevista? Ele mandou um lá ele pro repórter. O repórter perguntou se a vitória do Juventude tinha o dedo do Carpini. Lá ele mandou. Mas aí ele levantou a bola, né? Pro cara. Ainda mais o Nenê, né? O Nenê já tá num estágio da carreira 44, 45 ele não leva mais nada pra casa. Ele tá com a vida muito bem garantida. Bom dia a todos. Explica pra gente o regulamento da Série C. Sobem 4 times ou 2? Regulamento confuso ou não? Não, o regulamento é tranquilo. Quem mandou essa mensagem aqui pra gente foi o Luiz Rosa. Luiz, é o seguinte, os 8 primeiros garantem vaga pra segunda fase. 2 grupos de 4. 2 de cada grupo sobem pra Série B e decidem aí. E os 2 melhores de cada grupo jogam valendo o título. Não tem semifinal, tá? É o quadrangular, os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B do ano que vem e o campeão de cada grupo se enfrentam pelo título da competição, que assim ou seja, é um campeonato que, se você conseguir a classificação, você tem uma possibilidade legal de subir, né? Mas por exemplo, o Mirassol se gaba de ter conquistado, por exemplo. Sim, cada um tem os times por exemplo, para o Guarani, o Guarani conquistando a Série C, ele vai ser o único clube do Brasil com o título de Série A, de Série B, de Série C. Exatamente. Então tem a relevância, mas é claro que o importante é subir, se livrar desse tormento que é essa competição. E na segunda fase, né, Lupi, você trouxe também aí, os grupos são divididos: o primeiro colocado desta fase inicial, o quarto colocado, o quinto e o oitavo. No outro grupo é o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. E por isso que há a importância de se classificar, né? Porque 2 se classificam, é uma boa chance de você chegar aí ao objetivo. E os jogos no quadrangular, jogos de ida e volta. Ou seja, por exemplo, a Ponte pega Ipiranga, CSA e Náutico. Joga na casa dos adversários e também joga no Moisés Lucarelli. Então, só dei um exemplo, tá? Tem um mata-mata, né? Não ter um mata-mata, e de volta, né? Boa, 11h24, vamos para São Paulo então? Vamos lá com o Gabriel Dudziak. Temos muito a falar dos grandes clubes, né? O Santos de descanso, de molho, se preparando para enfrentar o Vasco, mas os 3, né? O trio de ferro com atividades. O Corinthians jogou ontem, o São Paulo joga hoje, o Verdão na quinta-feira lá em Lima, no Peru. Dudziak. Em Caxias do Sul, o Corinthians buscava contra o Juventude aproveitar o bom momento após a classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil e também encerrar a incômoda marca de 4 jogos sem vitória no Brasileiro. O primeiro tempo era de poucas emoções, até que aos 26 minutos, Talhari de cabeça fez 1-0 para o time gaúcho. Os corintianos não esboçaram reação e voltaram até piores na etapa complementar, sofrendo o segundo gol aos 35, depois de finalização de Matheus Babi. Nos minutos finais, Romero foi expulso e Mateuzinho descontou em cobrança de falta, mas não houve tempo para buscar o empate. Para o técnico corintiano Dorival Júnior, a atuação foi ruim e o nível do futebol apresentado preocupa. A maneira como tudo aconteceu hoje nos deixa muito preocupados em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e que deixou de fazê-lo na noite de hoje. E podem ter certeza que não vai faltar trabalho para que possamos recuperar essa condição. Nós precisamos melhorar em todos os aspectos. Hoje o São Paulo entra em campo pelas oitavas de final da Libertadores. Às 9h30 da noite, o tricolor encara o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. O técnico Hernan Crespo deverá mandar a campo uma equipe muito parecida com aquela que venceu o Vitória no sábado. As exceções devem ser Cédric na vaga de Mike, Alisson no lugar de Rodriguinho e Luciano, que volta aos titulares ou na vaga de André Silva ou na de Ferreirinha. Na quinta, também pela Libertadores, o Palmeiras joga com o Universitário em Lima, no Peru. O Alviverde ainda aguarda para saber se o zagueiro Bruno Fux reunirá condições de jogo depois de se recuperar de lesão. O também defensor Murilo, porém, ficou no banco contra o Ceará e deverá ser titular. Já o Santos volta a atuar no domingo pelo Brasileirão. O Peixe jogará novamente no Morumbis, agora contra o Vasco da Gama. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h26, ô Fábio Scheibe, que exibição abaixo do Corinthians, né? Na fria Caxias do Sul, Corinthians podendo aproveitar um momento ainda de alegria pela Copa do Brasil, mas ontem abaixo, hein? E o Juventude na estreia do Carpini. Parece que os jogadores do Corinthians escolhem jogo para poder jogar,
quando estão com vontade, acabam jogando bem ou não, e assim no momentos dos jogos também. Ontem foi um jogo que os corintianos não escolheram jogar a Vera, né, de uma forma mais organizada realmente, acabaram pagando preço quando viram o Juventude já perto 2-0 já. Corinthians que... O Juventude tá lá embaixo, na zona de rebaixamento também. Um time que tava sem condições, fez o jogo da vida ao contrário do Corinthians. Tinha estreia do Carpini também. O Corinthians parece que escolhe os jogos e os momentos dos jogos para poder fazer boas atuações. Não pode viver só de uma atuação contra o Palmeiras no Clássico também. A gente sabe que o Corinthians agora tem Copa do Brasil como a principal frente, mas o brasileiro tem que somar pontos também. O Corinthians fecha esse primeiro turno com 22 pontos, ou seja, metade dos pontos necessários para aquela conta mágica de 45 pontos, né, para escapar do rebaixamento. No segundo turno, o Corinthians tem que fazer o mesmo número de pontos aí para não ter qualquer susto no final da competição, né, Carlão? E outra coisa, né, sem o Memphis e sem o Carrídio é complicado. Trouxe o Vitinho, não sei se o Vitinho vai conseguir entrar num ritmo, mas não é aquele cara, né, que pode ser algo de desequilíbrio favorável ao Corinthians, mas vive-se uma situação complicada na temporada. Você recorda que em vários programas a gente falava, cara, a situação do Santos tá difícil, tá na zona do rebaixamento, tá complicado, venceu duas, foi para o Corinthians tem 22, o Santos tem 21. E o Santos demorou pra engatar uma sequência positiva desde a pausa pra Copa do Mundo. Venceu o Fortaleza, se não me engano, depois teve a pausa, aí perdeu do Botafogo, perdeu do Botafogo e depois jogou contra o Fortaleza e ganhou. Aí parou. Aí depois agora engatou uma sequência de dois jogos sem derrota. Tem 21. O Corinthians, se não abrir o olho, já vê o Vasco, vê o Fortaleza. Fortaleza tem tudo pra reagir, mesmo tomando de 5 em casa do Botafogo. Então o Corinthians, na minha opinião, já começa a se preocupar com o rebaixamento. E o Santos tem um jogo a menos ainda, pode fechar o primeiro turno na frente do Corinthians ainda, porque tem 18 pontos, 18 jogos, o Corinthians fez o 19º. Exatamente. O 20 tem 18 jogos. Situação complicada. O Vasco tem 2 a menos. Pois tem é. 16, 17, 19, 21, encosta no Corinthians. É porque é o Vasco, né, também. O Corinthians fez a margem de pontos, metade, né? Exatamente metade do que precisa pra... Tá no limite, 45, né? Tá no limite. No segundo turno tem que fazer exatamente esse número de pontos. E aí vem a preocupação com o elenco, né? Porque ontem jogou o Breno Bidon, né? No lugar do Carrídio. E no lugar do Memphis, quem que entrou foi? O Guinegão depois, né? Entrou o Guinegão, mas garoto, entrou na reta final no lugar do zagueiro. O garoto, o Romero também foi expulso. Ou seja, não é um time confiável, né? Não é um time confiável, ainda mais sem duas referências, né? Como o Memphis e como o Carrídio. O Carrídio já, infelizmente, é pro torcedor corintiano descartado para 2025. Thales Magno, né? Thales Magno, que também é um outro Vitinho, né? Não demora, né? Bom jogador, mas quando quer também, parece, né? Aquela intensidade que exige o torcedor corintiano, ela não aparece. Já vamos pro Repórter CBN? Então vamos fazer o seguinte, 11h30, Repórter CBN, e aí na volta a gente discute também o São Paulo, que tem duelo hoje contra o Nacional, e a preparação do Verdão, que vai a Lima, no Peru, encarar o Universitário na quinta-feira. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. O IBGE vai abrir um concurso público para preencher 9.580 vagas temporárias de nível médio. A autorização para a realização do processo foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o documento, os candidatos aprovados serão contratados para a realização de pesquisas de natureza estatística em todo o país. No horário de Brasília, 11h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h32, hoje, 9h30 da noite, estádio Atanásio Girardot, Atlético Nacional
e São Paulo. São Paulo tem aí a missão, né? Oitavas de final da Libertadores. Já enfrentou o Nacional em outras ocasiões. E semifinal em 2016. O Nacional eliminou São Paulo num jogo polêmico, né? Envolvendo a arbitragem aí. Mas hoje tem esse São Paulo que vive um bom momento, né? No Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, mas a Liberta é sempre interessante. O Atlético Nacional, que tem um certo carinho, né? Aqui, principalmente pela torcida da Chape, né? Porque naquele ano Brasil trágico, inteiro, né? Era, né? O adversário da Chapecoense. Infelizmente, o avião da Chape caiu com a delegação. E até uma forma legal de homenagear. O show de solidariedade, né, cara? Incrível. Tanto é que nos jogos da Chapecoense, ali do lado você tem a bandeira da Colômbia, né? Sim. E o Atlético, foi uma sugestão da Conmebol de dar o título daquele ano, foi 2016. Nossa, parece que foi ontem, né? 2016 pra Chapecoense, o título da Copa Sul-Americana. E o Atlético Nacional não se opôs, não, pelo amor de Deus. Pode o Atlético ele tem assim. E isso gerou um carinho, né, da torcida brasileira. Uma filosofia, até pra mudar um pouco a imagem do Atlético, que nos anos 90 ele era meio que comandado pelo Pablo Escobar, né? Mas todo o time da Colômbia tinha, né? Da América de Cali também. Era o né? Mecenas. Isso. E o Atlético. Tanto é que o próprio título da Libertadores, eles têm, claro, um orgulho, mas eles não são tão orgulhosos como os do título de 2016, né? Eles são campeões em 1989 e 2016. Só que em 89 já era muito forte a presença da do guerrilha, Escobar. né? Então é um título que eles consideram, mas tem muita gente que não tem tanto orgulho assim, né? Nesse ano de 2016, como trouxe o Lupe, era a possibilidade de um time ser campeão da Libertadores e da Sul-Americana no mesmo ano, né? Que seria algo até inédito, porque... Foi aquele timaço lá do Borra. Do Copete na frente. Borra. Guerra. Depois foi o Palmeiras, virou nada, né? Copete. Iniesta da América do Sul. Exatamente. Mas a parada é complicada pro São Paulo. O Nacional fez uma boa primeira fase lá no grupo do Internacional, junto com o Nacional do Uruguai também, acabou eliminando o Nacional do Uruguai. O Bahia estava nesse grupo também. E tem aquele futebol colombiano que é envolvente, né? É difícil jogar lá. Eles sabem que são rápidos os jogadores do Nacional. O atacante é Búfalo Morelos, lembra do Santos? E tem o Inestrosa também, que é um bom jogador. O goleiro é o Ospina, eterna Copa do Mundo. São Paulo tem que sair vivo de lá hoje, né? Tem pra poder fazer um bom jogo no Morumbi. Levar pro Morumbi o jogo vivo, de repente o empate, na pior das hipóteses, uma derrota, mas por um gol de diferença. São Paulo leva pra Colômbia esse momento interessante que vive dentro do Campeonato Brasileiro. E olha que situação interessante. Claro, o Crespo, ele teve um jogo de mata-mata que foi esse do Atlético, né? Ele ganhou em casa, perdeu fora e foi eliminado. Mas a gente precisa entender também todo o contexto que envolve o São Paulo em relação a atletas que estão no departamento médico. E eu queria pegar um gancho em relação a isso para elogiar a postura que o Caleri está na Colômbia. Está realizando como capitão da equipe. Ele viajou para a Colômbia, ele poderia ter ficado aqui no Brasil tranquilo, refis, de fisioterapia, correndo no gramado, televisão, família, janta naquele belo restaurante na capital paulista. Não, ele falou, eu vou com a galera. Ele pegou a mala e foi. E aí tá fazendo todo o processo de treinamento lá na Colômbia. Por que isso? Porque ele entende que o momento, como esse número alto de jogadores no departamento médico, entre eles o Oscar, que era para ser uma liderança também, o Lucas tá voltando, né? Entrou no jogo contra o Vitória. E tá na Colômbia e tá à disposição do técnico Hernan Crespo. Mas o Crespo, ele teve uma sequência bem legal no Campeonato Brasileiro, que é uma fórmula de disputa de pontos corridos. Só que no mata-mata ele não teve sucesso. E o Zubeldia não tava tendo sucesso no Brasileiro e na Libertadores. E tava muito bem na Libertadores e na Copa do Brasil também, né? Fez uma campanha histórica na primeira fase. Coisas do futebol, meu caro Antônio Lupe. Né? Não dá pra explicar. Como diz aquele outro, futebol é uma caixinha de surpresa. É nova essa, né? É nova essa, tá no seu nome. Não, meu não. Fabião, e o Verdão, hein? Rumo ao Peru pra tentar conquistar um resultado importante também, né? Dar um passo
né, em encaminhar esta classificação. Palmeiras ainda vivendo um processo de recuperação, tentando acalmar aí o ambiente verde e branco. É importante pro Palmeiras uma vitória lá no Peru também, lógico, pelo campeonato em si, para sair na frente do confronto das oitavas de final, mas já pensando também no final de semana, quando enfrenta o Botafogo, né? Duelo grande no final de semana, jogando no Rio de Janeiro. O Palmeiras fazendo um bom resultado em Lima, no jogo da volta na próxima semana, pode até calcular melhor os jogadores que podem usar, né? Conseguir administrar melhor dessa forma para ir forte também nesse duelo contra o Botafogo no final de semana. Ou seja, passa bastante por Lima, né? Por esse jogo contra o Universitário, a sequência do Palmeiras também no Brasileirão. E, querendo ou não, os times brasileiros têm uma certa vantagem contra peruanos. Sim, então é possível, né? É possível ganhar lá no... É bem acessível. Bem acessível, ganhar no Peru também, fazendo um bom jogo para tirar de vez essa nhaca que tá no Palmeiras também, voltar a confiança também nos jogadores, vai ser importante. E a Conmebol anunciou ontem, Carlão, que a final vai ser em Lima, já tinha anunciado que a final vai ser em Lima, mas o estádio escolhido foi o Monumental, mais uma vez o Monumental, onde o Flamengo sagrou-se campeão contra o River Plate. Conmebol... Foi a primeira final única, né? 2019, era para ser no Chile, tava com guerra civil no Chile, lá, aqueles problemas que tava com guerra não, com protestos políticos também, acabou mudando para Lima em cima da hora. Mas a instabilidade dentro da temporada, todo clube passa, né? Agora, cabe ao clube que vive aquele momento, ou a equipe, tentar se livrar o mais rápido possível desta situação, né? O Palmeiras teve uma eliminação traumática na Copa do Brasil, venceu o Ceará, né? Venceu, falar que jogou bem, não jogou, mas venceu, esse é o importante. E agora tem a Copa Libertadores aí como um álibi para tentar retomar um caminho positivo dentro de 2025. 11h38. Ô Lupe, dá uma moral aí pra rapaziada. A nação pontepretana, será que ela está de braços abertos para Marcelo Fernandes? E o torcedor bugrino vai classificar o Bugrão? Apenas um pontinho separa o Guarani do G8, hein? O final do telefone 1701, ele falou assim: bom dia, que dó da Ponte Preta. Tudo acontecendo. Ele é torcedor do Guarani. E aí ele falou... Aí ele espera que piore. Ah, sim, lógico. Né? Ele é torcedor do Guarani. Só faltava ele torcer pela melhor. Aí não tem o que fazer, né? Aí... Ele tá na razão dele. Aí é o poste no cachorro, né? Aí aí não tem jeito. Mandar um abraço aqui pro final do telefone 1646, tá falando que não concorda com a chegada do técnico Marcelo Fernandes na Ponte Preta. Ele diz o seguinte: como você vai motivar um treinador com os problemas extracampo? O que será que o Marcelo vai trazer de diferente que o Valentim não estava realizando? Enfim, é a minha opinião. Obrigado, tá bom. Torcedor da Ponte Preta, quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Marcelo. Ele fala lá do Jardim Garcia, que fica ali bem pertinho da John Boy, né? Lá perto da ali você conhece, né? Ali eu conheço bem. Ele é torcedor do Guarani e fala que acredita na classificação, principalmente após a derrota do CSA. Ontem o Guarani está apenas um ponto do G8. Quem mandou mensagem pra gente também, outro torcedor do Guarani, o Sidney, tá falando o seguinte: o Guarani mais uma vez vai ter uma decisão contra o ABC, assim como já aconteceu em 2016. Então, histórico, né? Foi 16, né? Que foi o 6, né? A vitória de 6-0 sobre o ABC. 6-0, né? Foi uma das grandes participações do Fumagalli com a camisa do Guarani. E o ABC que tá na zona de rebaixamento na Série C, entrou nesse momento, vai fazer um jogo duro, hein? Esse jogo é a pedra do Guarani. Eu acho que se o Guarani voltar de Natal com os 3 pontos, a classificação ela vai chegar. Se perder, continua na luta, mas complica um pouquinho mais. Mas esse jogo é a chave aí pro Guarani entrar no G8. Pode ler essa daqui ou não? Você que é um cara mais entendido do assunto. Ô, louco. Eu achei um pouco pesado. Não, mas dá pra ler. É o Renato Alves. Então assume essa daí. Tá. Pablo Escobar seria então um Paulo Nobre dos anos 80? Não, Paulo louco. Pablo Escobar. Não, mecenas, né? O cara que dava dinheiro. Não, com relação a isso, sim. Só que mesmo ele sendo mecenas, ele utilizava de poder, de outras situações fora de campo, né? Tanto é que teve uma Libertadores contra o Vasco. Teve que voltar o jogo. Teve que voltar, foi um terror. Então, com relação a mecenas, sim, né? Como temos vários no Brasil, mas ele era, meu Deus do céu, né? Tanto é que tem séries e mais séries. A gente falou de Série C ainda há pouco aí sobre o ABC que tá na zona de rebaixamento. Quem também tá na zona de rebaixamento é o Figueirense. Você viu o que aconteceu no jogo do Figueirense ontem contra o Maringá? Empate por 1-1. Mas você viu a torcida?
tacando morteiro dentro do gramado, tacando... Esse? Morteiro, bombas e tudo mais. pode, O Figueirense vai ser prejudicado no final e ontem praticamente decretou aí a queda, caso não use mais o Orlando Scarpelli, a torcida decretando a queda do Figueirense. E isso é um exemplo também de que SAF não resolve todos os problemas. O Figueirense passou por um processo, na verdade eu acho que nem chegou a bater o martelo em SAF, mas estava se organizando em questão de recuperação judicial e em meio a muita turbulência. E, cara, o Figueirense é até triste, porque o Figueirense até outro dia jogava a Série A de Campeonato Brasileiro. Foi campeão da Copa do Brasil. Em 2016, acho que ele caiu da Série A. Quem viveu esse momento de turbulência no Figueirense foi o Elano. O Elano, como treinador, o Elano viveu esse momento lá no Figueirense e justamente nessa situação de vir a SAF, não vir. E a torcida do Figueirense é uma torcida apaixonada. É uma torcida que, assim, que apoia o time. Mas quando acontece esse tipo de situação, claro, totalmente contra, porque quando você passa da cobrança ali na arquibancada, xingando, pedindo troca e tudo mais, pra violência, porque jogar morteiro no campo você tenta, você tá colocando vidas em risco. Sim. Aí já não é legal, aí já não pode. Parou mas o quando jogo, a torcida faz isso, já é um retrato de que a coisa não vai terminar bem. E esse campeonato da Série C é traiçoeiro, né? O Maringá deixou uma ótima impressão aqui, logo na abertura contra o Guarani, virou o jogo, tinha um menino lá, o Matheus, né? Que fez o gol, foi vendido, foi negociado. Começou tão bem, Maringá. Começou tão bem, agora tá brigando ali pra escapar do rebaixamento. O Marcel Barbosa tá aqui com a gente, final do telefone 2524. Olha que número legal, 2524. Bom dia, aqui é Marcel, Pablo Escobar era o Castor de Andrade do Bangu nos anos 80. Eu acho que é uma boa comparação. Abraços ao Antônio Wilson do Nova Europa. Quem era o ruim no Guarani, o time ou o técnico Marcelo Fernandes? Quando o Marcelo chegou era o time. Porque esse time do Guarani que jogava a Série C no início é o que tá jogando a Copa Paulista aí, alguns e que não estão dando conta do recado. O Marcelo parece que chegou também já com prazo de validade, né? Porque eu lembro que ele comandou... tipo o Kleber Xavier no Santos, ele né? chegou já, uma ou duas partidas já se falava numa demissão, né? Tipo o Marcelo Fernandes na Ponte Preta. Mas eu acho que na Ponte, não sei. Acho que ele pode ter não sei, acho que um pouco mais de tranquilidade em relação ao que já estava acontecendo no Guarani. Sim. Até porque ele chega em virtude da necessidade, né? Porque sem o Alberto Valentim, a Ponte precisava de um treinador. E aí você pode questionar a escolha, mas que ela precisava de um treinador, isso sem dúvida alguma. 11h44. Só aqui uma do Gramari. Carlão, o que o futuro espera com Marcelo Fernandes? Gramari. Se você quiser, a gente já pode falar o noticiário da Ponte. O futuro a Deus pertence, né? Vamos ver como que vai ser aí com a chegada do Marcelo Fernandes, mas eu acho que primeiro a Ponte tem que arrumar a casa, né? Arrumar a situação financeira, porque aí não é Marcelo Fernandes, não é Pepe Guardiola que vai dar jeito, não. Só pra gente já começar a dar Temos um intervalo? A gente faz na transição, né? Só pra gente aproveitar essa pergunta do Gramari, porque desde ontem muita coisa aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. Na verdade, ontem foi o aniversário da Ponte Preta, né? 125 anos. Aliás, só pra não colocar isso dentro do noticiário que a gente vai falar sobre os problemas que a Ponte vem enfrentando fora das quatro linhas, ficou bem legal aquele monumento que foi inaugurado na frente ali do estádio Moisés Lucarelli. Na verdade, ali na praça, né? Na Francisco Ursaia, né? O nome da praça. Um gorila, muito legal o que foi feito pelo artista plástico, uma homenagem aos 125 anos da Ponte Preta. Beleza, agora a gente começa a falar dos problemas. A Ponte ontem anunciou de forma oficial a saída do técnico Alberto Valentim. O Valentim, ele recebeu uma proposta do América Mineiro, uma proposta até o fim de 2026 para comandar o Coelho na Série B. Coelho que não faz uma boa Série B, porém é uma divisão acima da que a Ponte Preta está disputando e era interessante também para o Valentim. Detalhe que pesou bastante, o Valentim tinha pendências salariais com a Ponte Preta. Tinha uma multa rescisória, pelo que foi colocado na nota que foi divulgada pela Ponte, eles entraram num acordo, né? E fizeram aí a rescisão contratual. Deixa eu só pegar aqui, porque acabou de chegar um comunicado da Ponte Preta aqui. Enfim. Será a confirmação? Ainda não. Às 5 horas foi colocado que Alberto Valentim, depois de uma conversa com o diretor de futebol Ricardo Koyama e o técnico e o João Brigatti, coordenador de futebol, recebeu uma proposta mais vantajosa e o tempo de contrato mais longo e optou por deixar a Ponte Preta. Certo. Maguinho e Jean Dias também participaram de uma reunião e estão fora da macaca. Então são 3 profissionais que deixaram o clube ontem. Valentim, Maguinho
e Jean Dias. Com a saída do Marcelo Fernandes, com a saída do Alberto Valentim, vários nomes foram cogitados. O Igor Magalhães, que recentemente estava no CSA, tem um trabalho longo no Vila Nova, e também o do Luizinho Lopes, que também passou pelo Vila Nova, Paysandu, entre outras equipes, porém não logrou êxito, as negociações, ou melhor, não lograram êxito. E aí surgiu o nome do Marcelo Fernandes, que até pouco tempo atrás estava no Guarani. Oficialmente, a Ponte ainda não confirma o nome, mas agora, 11h40 da manhã, um comunicado, a Ponte Preta convida para a entrevista coletiva de apresentação do novo treinador hoje, terça-feira, daqui a pouquinho, na sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli. Então... Só que não falou o nome, mas pelo que tudo indica, deve ser o Marcelo Fernandes mesmo. Marcelo Fernandes, até uns bastidores aí, apagou todas as fotos dele que tem nas redes sociais com a camisa do Guarani e tudo mais. Então quer dizer que já é praticamente certo, né? Porque não tem nenhum vínculo com esse time, né? Rapaz, mas em questão de ambiente, pelo menos Marcelo Fernandes é acostumado já com a Série C, conhece os adversários. Sim. Uma forma da Ponte Preta conseguir puxar ainda o fio aí de uma classificação que já está praticamente encaminhada aí, mas tem agora essa segunda fase que é outro campeonato. Marcelo Fernandes conhecendo os adversários é um ponto positivo. Não sei se foi a melhor escolha ou não, mas pro momento, né, infelizmente, a Ponte passando por todos esses problemas financeiros, foi a solução mais viável aí no caso, até uma surpresa, ainda, né? Está em tempo. Nós falávamos agora sobre o regulamento do campeonato. Acho que a classificação é algo que mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Em classificando, poxa, o campeonato ele se abre para você conquistar o acesso, né? Apesar do momento difícil que a Ponte vive, é complicado você extrair do atleta algo, né? O máximo do atleta convivendo com esses problemas financeiros. Então a diretoria ela precisa correr, arrumar alguma maneira, ter uma solução criativa para honrar os compromissos, para voltar o foco dessa rapaziada, porque o acesso é palpável. Então a Ponte conseguindo dominar esse ambiente, porque o clube se perdeu, né? Assim, todo o projeto 2025 ele se perdeu nesse momento, mas ainda está em tempo. Então com o Marcelo Fernandes ou com um outro profissional, e claro, sanando esta dívida com o elenco, a Ponte ainda está na briga, né? Quem olha o campeonato vê a Ponte faz uma boa campanha, mas infelizmente, claro, isso é só a teoria, porque na prática a gente sabe que a situação não tá legal, um ambiente conturbado, um ambiente difícil, e é assim que possivelmente, né, o Marcelo Fernandes chega para tentar elevar o moral dessa turma aí. Ó, quem que a Ponte pega na próxima rodada? Itabaiana. Quando o Marcelo Fernandes estava no Guarani, venceu Itabaiana. E quem que a Ponte pega depois? Pega o... Esqueci. Eu sei quem que é, mas eu quero que vocês... Tá, deixa eu pegar aqui Não, eu vou já... Tá, ela fecha com Londrina. CSA é Londrina, né? Depois, aí ela fecha com Londrina. Então a Ponte, o Guarani... A Ponte que foi justamente... E o Guarani venceu o CSA. Os caras olharam isso. Ah, certeza. Certeza. Ainda mais, o Eberlin, ele tem a contratação. Mas fala por quê? O que aconteceu anteriormente? Não, ele venceu porque o Guarani. Ele venceu o Itabaiana e CSA. Não foi no começo daquela sequência, porque ele começa contra o Botafogo da Paraíba e vence. Aí ele perde do São Bernardo em casa, empata com o Floresta, Figueirense, aí vence o Retrô lá na Arena Pernambuco, e aí começa a reação do Guarani. Vitória contra o Retrô, vitória contra o Itabaiana, vitória contra o CSA. E depois quem que o Guarani enfrentou? Londrina. Empate lá naquele estádio que eu esqueci o nome. Eu É a sequência que a Ponte tem, ele teve 6, 7 e eu acho que 9. isso foi pensado também, até porque a contratação foi uma indicação do Brigatti, né? Mas o Eberlin, ele tem como característica, desde a outra gestão, ou desde a participação efetiva dele no futebol da Ponte no início dos anos 2000. Matei! Outros tempos, dinheiro em caixa, mas ele sempre tinha essa coisa com o Guarani. Ou brigar numa contratação que o Guarani estava inserido, ou pegar jogador do Guarani e tal. Então o Eberlin, ele tem essa coisa, não sei se é pra fomentar, não sei, mas é uma característica dele. Só que eu acho que tem muito a ver com isso que o Lupe disse. Eu não tinha percebido isso. Justamente essa sequência aí, e o Marcelo Fernandes no comando do Guarani se deu bem. Era uma outra equipe, é bem verdade, é um outro momento.
mas ele se deu bem no futebol. A gente sabe que estas coisas extracampo, né? Isso aí acaba tendo uma certa interferência. Os jogadores na coletiva, eles falam, não, que você fala assim, o que você já sabe do Itabaiana? Sim. Não, a gente sabe que é um time forte, que tá brigando ali meio que fora do G8, mas com uma possível classificação, só que a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho. Os caras se preocupam mais com o que o outro time vai apresentar do que eles estão realizando em relação aos treinamentos. E até pelo conhecimento que o Marcelo Fernandes ele adquiriu em Campinas, da Ponte, ué. Claro. Né? Ele foi mandado embora na semana do derby. Ele não fez o derby, mas ele foi embora na semana do derby. Com certeza já tinha informações da Ponte pro trabalho dele. Claro que tinha. Né? Evidentemente. Lógico. Então, ou seja, ele conhece a Ponte. E ele conhece, ou ele trabalhou a equipe do Guarani para estes jogos que a Ponte vai. Que conversa de louco, meu Deus do céu. Mas é a mesma sequência. O ouvinte tá conseguindo pegar os pontos? Acho que tá. Quer dizer que a sequência que ele teve no Guarani, logo que teve bons resultados, a Ponte Preta tá vislumbrando isso justamente nesse começo do trabalho dele. Como que é a conversa que o Guarizo sempre fala? Você vai pescar? Não, o Batistão fala. Batistão falou certa feita. Aliás, um abraço para grande Carlos Batista, a origem. O Valmir conseguiu pegar esse, Valmir? Então tá tudo bem, mas o Valmir, pô. É rápido. A sequência da Ponte, que ela tem até o fim da primeira fase, é a mesma sequência que o Marcelo Fernandes teve no comando do Guarani. Em 9 pontos contra essas equipes, na ordem Itabaiana, CSA e Londrina, ele fez de 9, 7. Isso. Verdade. Esperança da Boa lembrança, Antônio Lupe. 11 horas e 53 minutos. Então, que horas que é a apresentação do homem? Daqui a pouco. Não foi confirmado, mas daqui a pouco. 1h30. Aí, 1h30 a apresentação. 11 horas e 53 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre o Guarani. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata anunciou ontem a contratação do central Puron, de 25 anos e 2,2 metros de altura. É um reforço pontual para a disputa da primeira fase do Campeonato Paulista e isso tem uma explicação. Os centrais do Campinas estão servindo às seleções, tanto a principal quanto a de base. Por exemplo, Judson e o Pinta, eles estão participando do time principal e estão na lista do técnico Bernardinho para a disputa do Mundial em setembro. O Ítalo está com o time Sub-23 do Brasil, que vai participar dos Jogos Pan-Americanos Júnior a partir da próxima semana. E o Ian está com a seleção Sub-21 para o Mundial da categoria em setembro na China. Por necessidade, a diretoria do Vôlei Renata anunciou então o central Puron, até porque o Campeonato Paulista começa no início do próximo mês. CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070.
Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Empresa é saber que saúde. 11h56, Antônio Lupe, nós vamos do Guarani, mas tem confirmação na Macaca. A Ponte não colocou no comunicado o nome do novo treinador, mas o Royce de Campinas está atento. Marcelo Fernandes postou no Instagram oficial dele, novo clube, a Ponte Preta, e a foto, o retrato que é feito pela assessoria de imprensa dos profissionais. Então Marcelo Fernandes é o novo técnico da Ponte Preta, anúncio feito através das redes sociais do Marcelo Fernandes. Daqui a pouquinho ele vai ser apresentado lá no estádio Moisés Lucarelli. O Guarani fechou então a rodada a 1 ponto da zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem o Bugre não entrou em campo, mas viu de perto a derrota do Itabaiana, na verdade a derrota do CSA pro Itabaiana por 1-0. Com isso, o Guarani, no fechamento da 16ª rodada, ele é o 11º colocado com 20 pontos. O Ipiranga fecha o G8 com 21. Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o ABC em Natal, fora de casa. E se vencer uma combinação de resultados, Confiança, CSA e o próprio Ipiranga tropeçarem na rodada, aí o Guarani já entra no G8, faltando poucos jogos para terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Na verdade, restam 3 jogos. O Guarani tem pela frente o ABC, aí depois ele enfrenta o Confiança no Brinco e fecha contra a equipe do Tombense, que é a lanterna da competição em Minas Gerais. Ontem a rescisão de forma oficial do Deni Júnior, atacante, 18 jogos, 3 gols marcados. Acredito que o mais emblemático naquele jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, né? E é um atacante que perdeu espaço desde a chegada do Marcelo Fernandes, hoje treinador da Ponte, que estava no Guarani, e depois não foi mais relacionado. O Deni Júnior, então, já não é mais atleta do Guarani, e o técnico Matheus Costa deve ter aí o considerado time ideal para esse duelo lá na Frasqueira contra o ABC, jogo marcado para sábado, 7h30 da noite, em Natal. Fábio Scheib, a gente pode colocar também como aquele jogo inegociável, a vitória e a obrigação, ou de repente um empatezinho ele serve, porque o jogo é longe de Campinas. É, exatamente. Inegociável, não sei se é a palavra certa neste momento, Carlão, porque é um time que tá desesperado também. O ABC joga a vida aí, tá na zona de rebaixamento também, joga do lado da torcida, vou fazer muita pressão jogando lá em Natal, e justamente o Guarani tem que se aproveitar, mas a gente sabe como funciona, né, esses jogos fora de casa, a pressão acaba dando resultado para a equipe da casa. Mesmo o empate, Carlão, a gente sabe que o campeonato é muito justo, né, é muito comprimido, assim, ficar um perto do outro, então mesmo o empate pode favorecer o Guarani, tudo dependendo dos resultados da rodada também, mas mesmo com o empate o Guarani segue com chances, mas uma vitória seria essencial, né, Carlão? É, tem que dar uma secada no Confiança, mas tem um confronto direto, né? Mas dá uma secada no CSA, né? CSA e Ipiranga, né? É. Nessa próxima rodada... CSA e Ipiranga, e os dois jogam em casa, né? Então, só o Guarani que vai jogar fora em relação a esses concorrentes, CSA pega o Ituano. O Ipiranga pega o Belo. O Ipiranga pega o Belo. O Botafogo que... O Botafogo tá em evolução, né? O Evaristo chegou, fez um bom jogo contra a Ponte. O Ipiranga não foi bem contra o Guarani, começou bem, mas depois caiu de produção. E torcer também pro Londrina contra o Brusque, mas é fora de casa, né? Também, porque o Londrina já vai tá lá em cima já, o Brusque tá mais pra baixo. É, mas acho que esses dois jogos é focar no CSA e no Confiança. O Guarani tem esse duelo mais pra frente contra o Confiança, que é um duelo direto, mas primeiro pensar no ABC. O Lupe disse no destaque que tem as voltas, né, do Caio Melo e do Rafael. Eu acho que o Caio deve voltar como titular, apesar da boa exibição do Guarani, principalmente dos meias do Isaac e do Diego Torres no jogo contra o Ipiranga. Meio-dia, gente. Fechou então? Fechou. Daqui a pouco tudo sobre a chegada de Marcelo Fernandes lá na Macaca, e no Arena também vamos falar muito, vamos repercutir muito Ponte, Guarani, claro, o duelo do São Paulo na Libertadores. Até lá, às 4h.